Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Sou a professora Ana Carolina, professora de Iniciação à Química, Ciências, dos alunos do nono B e nono C, certo? Hoje eu vou mostrar para vocês, tá, o que é os conteúdos que faz parte do caderno número 4, que é esse novo caderno que vocês vão fazer, certo? Esses conteúdos, eles estão ligados aos estados físicos da matéria, tá? O que é isso? Todo mundo já sabe, todo mundo já viu alguma coisinha sobre isso. Quais são os 3 estados físicos da matéria, lembra? Sólido, líquido e gasoso. Vocês sabem as propriedades dele? Qual que é a diferença entre esses 3 estados físicos da matéria? Bem fácil identificar. O sólido, por exemplo, o gelo. Como que você vê, tá? Essa estrutura, tá? Elas apresentam forma própria e volume constante, são muito difíceis de comprimir, porque ela é dura, né? É o gelo. São mais densos do que a maior parte dos líquidos e dos gases, porque é duro, é o gelo. O líquido, a água com que você bebe, apresentam a forma do recipiente. Por exemplo, se você coloca a água dentro do copo, ela vai ser a forma do copo. Tem volume constante e são difíceis de comprimir, porque você não consegue comprimir uma água, né? Líquida quando você vai beber. E o gasoso, tá? Apresentam a forma do recipiente onde se encontra, por exemplo, quando você enche o balão, o ar não vai ficar lá dentro, né? Gás. Tem volume variável e são facilmente compreensíveis, que você pode comprimir, por exemplo, o gás que está dentro de um balão, quando você murcha, certo? Depois que vocês entenderem, vocês vão responder as questões, tá? Associar corretamente. Quais são as propriedades do sólido, líquido e gasoso? E aí vocês vão colocar as letras nos parênteses. Vai repetir, certo? Depois disso, tá? Sobre os estados físicos da matéria, vocês vão entender o que são as mudanças de estados físicos, tá? Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e assim sucessivamente. Vamos entender esse gráficozinho aqui, certo? Estado sólido, que está aqui. Esse estado sólido, quando ele vai passar para o estado líquido, que vai estar aquecendo, ele é chamado de fusão, tá? Sólido para o líquido, fusão, certo? O líquido para o gasoso, aquecendo, é a vaporização. O gasoso para o líquido, esfriando, é a condensação. O líquido para o sólido, esfriando, é a solidificação. Do sólido para o gasoso e o gasoso para o sólido é chamado de sublimação, certo? Fusão, passagem do estado sólido para o líquido, tá? Quando o gelo, por exemplo, está derretendo. Vaporização, ela pode ser de 3 tipos: a calefação, a ebulição e a evaporação. Vaporização é do líquido para o gasoso, tá? Quando, por exemplo, uma água que tá ali no chão, ela some, ela evaporou, tá? E assim vai. A condensação, ela é a passagem do gasoso para o líquido, certo? A solidificação, a passagem do líquido para o sólido, quando você coloca uma água líquida e ela se transforma no gelo, por exemplo. E a sublimação, tá? É a passagem do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, certo? Respondendo as questões 2, 3, 4 e 5. A número 2 você vai colocar como é chamada a passagem entre os 3 estados físicos. Vai ler, número 3 vai ler a pergunta e vai identificar qual que se encaixa melhor na pergunta. A número 4 a mesma coisa. E a número 5 vocês vão associar